Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e nós vamos falar sobre imigração, nacionalidade e principalmente queda do governo de Portugal. Tudo isso que é matéria fresquinha dessa semana, por quê? Porque hoje é quinta-feira, dia 13 de março de 2025 e começa mais um Jornal de Quinta, o jornal que apresenta para você várias notícias da semana, notícias que interessam para quem é imigrante e notícias que interessam para quem vive em Portugal. Como você já sabe, vamos à primeira dessas notícias, notícia da RecordEuropa.com com a seguinte chamada: apresenta passaporte falso na AIMA. Essa notícia, que é datada do dia 12 de março de 2025, relata sobre um cidadão de nacionalidade estrangeira de 27 anos de idade que apresentou à AIMA de Leiria um passaporte falso e por essa razão foi preso em flagrante delito com o crime de apresentação de documento falso. Obviamente, nisto houve ali uma integração entre a Polícia Judiciária e a AIMA, certo? Para realizar essa prisão. Então, quando foi detectado que o documento era falso, né? Houve aí por parte dos atendentes da AIMA podemos botar assim, uma enroladinha, né? Ali no indivíduo que estava apresentando esse documento, para permitir os policiais da Polícia Judiciária que se deslocassem ao local, que verificassem a situação e dessem, né, determinassem aí a prisão desse indivíduo. Mas não foi somente isso que aconteceu nesta última semana. Talvez o mais importante foi o que aconteceu no parlamento nesta terça-feira, esta que foi a terça-feira em que a moção de confiança movida pelo governo de Portugal foi apresentada, foi discutida, foi debatida e foi chumbada, como já era previsto pelos opositores, como já havia anunciado Chega, como já havia anunciado PS e vários outros partidos que não compõem a base governista. Nessa situação, governo de Portugal cai após primeiro-ministro perder moção de confiança no parlamento e o resultado abre portas para eleições legislativas antecipadas, certo? Seriam estas aí as terceiras em menos de 4 anos, obviamente, se o presidente Marcelo Rebelo de Sousa decidir dissolver o parlamento. Agora, entendo o seguinte: o presidente Marcelo já se posicionou nesse sentido e acredito que vai manter a coerência e chamar eleições antecipadas para maio, data que já foi até divulgada, está amplamente divulgada aqui em Portugal. Agora, pode o presidente Marcelo não dissolver o parlamento? Pode. Isto é algo que iria contra o que ele mesmo já havia propagado, mas pode acontecer. Vamos ser bem francos, a coerência e, obviamente, né, as atitudes anteriores do presidente Marcelo, que já fez a dissolução do parlamento em ocasiões, né, vamos botar assim, parecidas, né, não vamos dizer semelhantes, mas parecidas, certo? As atitudes anteriores determinaram a dissolução do parlamento e acredito que vá ocorrer novamente. Agora, se isso acontece, pode ter uma série de implicações em programas do governo que beneficiavam os imigrantes, até a tal via verde para imigrantes que iria ser colocada em funcionamento nesse ano 2025. Obviamente, não só por causa disso, mas também para evitar uma sobrecarga dos serviços. Como vocês sabem, a AIMA está a trabalhar a todo vapor, principalmente na estrutura de missão, para efeito de tratar dos processos pendentes. Mas não somente isso, as delegações normais, né, e habituais da AIMA estão a tratar dos processos judiciais, aqueles que as vagas foram pedidas judicialmente e que se acumulam hoje nos tribunais em Portugal. Também, além dessa matéria do público.pt que vem com a chamada governo quer AIMA a suspender via verde para imigrantes por sobrecarga nos serviços, uma matéria excelente do Público PT, tem matéria do Globo.com, blog do Jean Mato, com a chamada queda do governo de Portugal cria obstáculos para brasileiros na imigração, regulamentação da nova lei de cidadania e do canal CPLP via verde para contratar imigrantes e reforços nos consulados sofrem com a paralisação do executivo. Por quê? Porque tudo isso vai ser deixado para uma questão secundária, porque agora entra, né, o parlamento de novo em eleições e eleições atrapalham programas de governo. Pode ser que nós tenhamos mudanças na configuração do parlamento, certo? Em aumento de cadeiras para alguns partidos, diminuição de cadeiras para outros partidos, mas nós só saberemos efetivamente o resultado depois das eleições, porque antes são apenas projeções, pesquisas e, obviamente,
isso tudo não define quem serão os novos parlamentares. Óbvio, também teve matéria do Observador.pt com a seguinte: queda do governo. Temos novos desafios nas migrações, de Sindicato dos Trabalhadores da AIMA. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da AIMA deixa elogios à ação do governo nas migrações, mas há problemas que ficam por resolver e agora Arthur Girão pede que o tema não seja tratado com menoridade. Lembrando que, sobre a AIMA, fizemos ontem um vídeo tratando aviso final, extinção da residência, carta da AIMA ou novo golpe, aonde nesse vídeo tratamos especificamente do caso de quem recebeu uma carta de chamada a pagamento da AIMA sob o risco de extinção do processo de manifestação de interesse. E falamos nesse vídeo também como que você deve reconhecer se existe ou não ali uma tentativa de burla, uma tentativa de fraude. Lembrando que, se você já concluiu a sua residência por outro tipo de procedimento, pode ser que não vale nem a pena, mesmo que não seja fraude, dar seguimento àquela manifestação de interesse que agora vai para extinção. Mas isso tudo você pode ver melhor no vídeo que tem aqui no nosso Instagram, mas também em outras redes sociais. Por hoje é só, mas desejo a todos muita força e boa sorte, um grande abraço e tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.